povo de Deus. Toma na sua mão sua Bíblia. Levanta ela bem alto. E vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos à Tua autoridade. Ó Deus, nós estamos aqui ansiosos, ó Deus, por uma palavra do Senhor, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, ó Deus. Ó Deus, e que a palavra liberada, Pai, possa cumprir o propósito pelo qual ela será lançada. E que possamos, Deus, nessa noite, ter uma noite de transformação sobre as nossas vidas. Uma noite de mudança de mente, uma noite de mudança de direcionamento. Que seja uma noite, ó Pai, de salvação no Senhor, ó Deus. Ó Pai, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Enquanto você abre aí, Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, para a glória de Deus, irmão, nós já estamos com 4 ar-condicionado funcionando. Tem um aí que está em processo de milagre. Em nome de Jesus, o Senhor vai operar um milagre em cima disso daí. A gente está com 2 cortinas de ar para colocar nas entradas. Já recebemos, vai ser instalado em breve, em nome de Jesus. E para acabar com o sol refletindo aqui dentro, estamos em fase de orçamento e provavelmente compramos essa semana. Nós vamos colocar película nesses vidros. Aquela película que reflete o sol. E aí sim vai ficar legal aqui dentro. Amém? Lucas capítulo 23, no verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, a cidade de Jerusalém aqui está em festa. Curiosamente, é um período de festa. A festa mais concorrida de Israel, a festa da Páscoa.
Quando a cidade, no meio dessa festa, ela é abalada com a notícia que o mestre, o Rabi da Galileia, aquele que operou milagres, aquele que arrastou multidões para ouvir os seus gloriosos ensinamentos, ele está preso. Na sexta-feira de manhã, esse mestre, ele é levado a Pilatos. Pilatos percebe com total clareza que ele é inocente. Que o que está por trás de todas aquelas acusações contra ele era uma inveja dos judeus. Pilatos tenta se esquivar da decisão de crucificar Jesus, de condenar Jesus. Ele tenta se esquivar enviando Jesus para Herodes. Depois, mais uma vez, ele tenta se esquivar, mandando açoitar Jesus, para que aquilo ali acalme a fúria do povo, e ele possa livrar Jesus, então, do castigo final. Mas nada acalmava o povo. Numa última tentativa, numa última esperança, Pilatos oferece um criminoso, e coloca lado a lado de Jesus e fala: olha, é tempo de festa, e na festa a gente sempre solta um prisioneiro. Quem vocês querem que eu solte? Cristo, Jesus, o chamado Cristo, ou Barrabás? E o povo clamava por Barrabás. Finalmente Pilatos, lavando suas mãos, ele diz: eu estou livre do sangue deste inocente. Então, covardemente, contrariando a sua própria consciência, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Começa então a jornada do Calvário. A multidão exprimia nas ruas estreitas de Jerusalém, na Via Dolorosa. Os soldados empurrando Jesus, até que levaram Jesus para fora das muralhas da cidade. E ali em um lugar chamado Calvário, o Gólgota, caveira, ali eles crucificam Jesus. Ali no Calvário, do lado direito de Jesus, o texto diz que tinha um malfeitor, um ladrão, e do lado esquerdo tinha outro. Jesus, ele é crucificado no meio de dois ladrões. Porque Jesus, ele é o divisor dos homens. Para mostrar uma coisa: ambos os homens, um do lado direito, outro do lado esquerdo, ambos eles estão perdidos, são ladrões. Mas isso é o retrato de que vai acontecer na história da humanidade. De um lado, tem um que se arrepende. Do outro lado, tem um que permanece rebelde e teimoso. Do lado direito, um ladrão que, apesar de ter levado a vida toda à margem da lei, apesar de ele ter levado a vida inteira transgredindo a lei, ao ouvir Jesus, ele se arrepende e clama por misericórdia, e ele é salvo. Do outro lado tem outro que, vivendo também transgredindo a lei, mesmo vendo Jesus, mesmo escutando Jesus, ele se mantém incrédulo e rebelde. Um é salvo, o outro é condenado. Meu irmão, eu quero te convidar para nós olharmos para essas três cruzes no Calvário. E nós vamos começar olhando para a cruz do centro. A cruz do centro, ela é a cruz da salvação. Ali está o Criador do universo. Ali está o Senhor dos senhores. Ali está o Rei dos reis. A pergunta é:
Por que que ele não foi crucificado do lado direito e nem do lado esquerdo? Mas por que que ele foi crucificado na cruz do centro? Porque Jesus é aquele que julga todos os homens. Aqueles dois ladrões são um símbolo da própria humanidade. Romanos 3:23, a Bíblia vai dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós potencialmente é melhor do que aqueles que foram crucificados ao lado de Jesus. Todos pecaram, todos são injustos, todos merecem condenação. Todos estão debaixo da condenação dos seus próprios pecados. Mas Jesus, ele está na cruz do centro, porque é Ele quem julga entre os que serão salvos e os que se perdem. Jesus, ele está na cruz do centro, não é porque Ele é o maior pecador. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22 ao 24, a Bíblia diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus está na cruz do centro, porque Ele assumiu o meu, o seu, o nosso pecado. Ele está na cruz do centro, porque Deus lança sobre Ele todas as nossas iniquidades. Isaías 53, no versículo 5, a Bíblia diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É por isso que Ele está no centro, porque Ele leva sobre Ele toda a nossa condenação. Jesus está na cruz do centro porque Ele se identificou comigo e com você. A Bíblia diz, irmão, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, que aquele que não conheceu pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz, meu irmão, Isaías 53:10, que agradou a Deus moê-lo. E a Bíblia diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele entregou o seu filho por mim e por você. Entenda, meu irmão, uma coisa. Jesus não foi para aquela cruz porque Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz porque os judeus, por inveja, o entregaram a Pilatos. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentencia à morte e morte de cruz. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados, de forma cruel, o prenderam naquele madeiro maldito. Ele não foi para a cruz por causa de ninguém, nem nada ao qual nós possamos imaginar e pensar. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor a mim e a você. Eu acho que você não está entendendo, irmão. Ele foi para a cruz porque Ele quis. Voluntariamente. Ali na cruz do centro, Ele foi o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas.
Ele vai para a cruz do centro, porque ali está a expressão do amor de Deus por mim e por você. Ele vai para a cruz do centro, porque ali está a expressão da justiça de Deus, que pune no seu Filho os nossos pecados. E hoje, irmão, assim como naquele dia, Jesus é a única esperança de recebermos o perdão. Jesus é a única esperança de recebermos a salvação. Por nós mesmos, nós não podemos nos salvar. Pelas nossas obras, nós não podemos nos salvar. Pela nossa religiosidade, não podemos nos salvar. Pelos nossos atributos morais, nós não podemos nos salvar. Por isso nós precisamos olhar para Jesus. Foi Ele quem levou na cruz os nossos pecados. E nós olharmos para Ele e crermos nele. Meu irmão, se nós olharmos para Jesus e crermos na obra redentora da cruz, nós teremos a vida eterna. Agora, vamos olhar para a cruz da esquerda. Que apesar de ser um pecador condenado à morte, aquele que estava à esquerda de Jesus, ele rejeita Jesus na hora da morte. O verso 39 de Lucas 23, o texto diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Meu irmão, não existe nada mais perigoso do que alguém ouvir, ver e rejeitar. E principalmente rejeitar na última hora. Quando não existe mais chances, quando não existem novas oportunidades. Foi isso que esse ladrão da esquerda fez. Ele estava perto de Jesus, mas ele perdeu a sua última oportunidade. Ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, mas ele rejeita Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja perto de Jesus. Talvez você tenha testemunho do Evangelho dentro da sua casa. Talvez você tenha tido contato com a leitura da palavra de Deus dentro da sua casa. Talvez você pode estar frequentando a igreja meses e meses e meses e meses e ouvindo o Evangelho da graça. Talvez você tenha sido cercado de muitos cuidados da providência generosa de Deus, mas hoje você ainda rejeita, você ainda recusa, você ainda está com o coração endurecido. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque hoje pode ser a sua última oportunidade. Hoje pode ser a sua última chance. Você já parou para pensar nisso, irmão? Eu sei que todos nós fazemos planos, eu faço planos. Fazemos planos para o futuro. Fazemos planos para a família. Fazemos diversos planos. Olha, eu quero isso, eu quero alcançar aquilo. Eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. Mas nenhum dos que estão aqui e ninguém que está lá fora sabe exatamente quando vai ser o seu último momento. Aquele ladrão que estava à esquerda, ele sabia que ele estava já no seu último momento. Ele sabia que não havia mais como ele escapar da morte naquela hora.
Ele sabia que a morte era certa. E ainda assim, ele rejeitou Jesus. Ele rejeita Jesus. Se você for olhar a fala dele, irmão, ele está orando. Mas ele está perdido, porque ele não abriu o seu coração. Ele se dirige para Jesus e fala: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele está se dirigindo a Jesus. Quantos de nós reconhecemos que Jesus é real? Quantos de nós oramos a Ele? Quantos de nós apelamos a Ele? Mas estão perdidos. Por que essas pessoas estão perdidas? Porque elas querem ser salvas do seu próprio jeito. O ladrão está perdido, ele está pedindo para Jesus salvar ele da cruz, e para Jesus salvar ele da morte. Mas esse é um pedido que vai contra todo o projeto de Deus. Ele está pedindo para Jesus se salvar da cruz, para descer da cruz. Isso não é o plano e o projeto de Deus. Isso não é o propósito redentor de Deus. Porque se Jesus, meu irmão, desce daquela cruz para provar que Ele era o Filho de Deus, não haveria salvação para nós. E o único destino que nós teríamos é a condenação eterna. O que esse ladrão da esquerda está pedindo é uma salvação pelas obras, é uma salvação pelos méritos, uma salvação humanista, uma salvação que não passa pelo Calvário, uma salvação que não passa pela cruz, uma salvação que não passa pelo sangue remidor de Cristo, uma salvação que não passa pela graça de Deus. E, meu irmão, há muitas pessoas que querem ser salvas, mas salvas do seu jeito. Tem pessoas que querem ser salvas pelos seus méritos, pelas obras que fazem, pela sua moralidade, pela sua ética, pelos seus atributos religiosos. Deixa eu te falar uma coisa: por esse caminho não há salvação. Talvez você nasceu num lar cristão, talvez você tenha vivido dentro da igreja, mas mesmo dentro da igreja, você ainda não entregou o seu coração a Jesus, você ainda não o recebeu como seu único e suficiente Salvador, verdadeiramente. Você tem buscado a salvação do seu jeito. Pagar preço, o que é isso? Para quê? Um dia lá num culto que estava muito legal, nesse dia eu senti um arrepio aqui na coluna. Os irmãozinhos do louvor cantavam e eu... E aí nesse dia o pastor fez uma oração ali, que na hora eu não entendi muito bem, mas depois me falaram que era para aceitar um tal de Jesus. Eu levantei minha mão. Isso aí está bom. Ter vida de santidade para quê? Para quê? Se eu já levantei a minha mão na hora da oração para entregar a vida para Jesus, tá beleza. Agora eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser, do jeito que eu quero. Meu irmão, me desculpa, você quer a salvação do seu jeito. Cuidado com isso, porque como aquele homem rejeitou o evangelho na última hora e morreu sem salvação, hoje o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Hoje é o dia de você se arrepender verdadeiramente. Hoje é o dia de você se entregar verdadeiramente ao Senhor. Agora, quando nós olhamos
para a cruz do lado direito, nós vemos a aceitação. Enquanto a outra representou a rejeição, ela representa a aceitação. Este homem da direita, ele também está condenado. Quando você vai ler este relato em Mateus, quando os dois homens estão sendo levantados, todos dois estão blasfemando. Todos dois. Agora, o que mudou na vida deste ladrão da direita, que ele parou de blasfemar? Se na hora que ele foi levantado do madeiro, na cruz, ele estava blasfemando igual ao outro, o que mudou aqui? E algo que nós vemos é a postura de Jesus na cruz. Meu irmão, a gente fala isso aqui direto. Pregue em todo o tempo. Se necessário for, use palavras. Os três foram levantados na cruz. Os três foram crucificados. As pessoas estavam ali o tempo inteiro escarnecendo Jesus, estavam o tempo inteiro zombando de Jesus, estavam o tempo inteiro fazendo o que de pior podia se fazer ali, havia zombaria, escárnio. Os dois blasfemando, mas Jesus, diante de todo esse escárnio e zombaria, a primeira coisa que ele fala é: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso mexeu com esse homem da direita. Como que pode? Jesus sendo golpeado, maltratado, zombado, escarnecido, e ao invés dele ter ódio no coração, ele está intercedendo por essas pessoas. Esse homem não pode ser igual a mim. Ele é diferente, de fato, ele deve ser o Messias. Isso mexe com as estruturas desse homem. Isso toca o coração dele. Agora, o que aconteceu com ele para ele ser salvo? Primeiro, ele temeu a Deus. O verso 40, a Bíblia diz: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Não há salvação sem temor a Deus. Enquanto você não reconhecer que Deus é Deus e você é homem, que você é pecador, não há esperança para a sua vida. Nossa, pastor, você está trazendo um peso sobre a minha vida. Querido, eu estou querendo abrir os seus olhos. Enquanto você não reconhecer que Ele é Deus e nenhum outro há, só Ele. Quando você não entender isso, quando você não entender a sua real situação, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos. E a salvação só há através de Cristo Jesus. Enquanto você não entender isso, não há esperança para você. Enquanto, meu irmão, você achar que você tem méritos, enquanto você achar que suas boas obras vão pesar mais na balança para você, lá na vida eterna, deixa eu te falar uma coisa, me desculpe, não há chance de salvação para você. Você precisa temer a Deus. Você precisa se humilhar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo, ele reconhece
que ele é pecador. O verso 41 diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Esse homem é salvo não só pelo temor a Deus, mas também porque reconheceu que ele estava ali merecidamente, porque ele estava em transgressão. Aí você tem sempre uns abençoados que fazem umas perguntas, né? Maravilhosas, né? Eu já ouvi pessoas falarem: nossa, mas que Deus mau é esse que manda as pessoas para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno, irmão. Deus não criou o inferno para o homem, para Satanás e seus demônios. Deus não manda você para o inferno. Deus não condena ninguém. São os nossos atos, as nossas ações que nos levam para o inferno. Enquanto a gente não reconhecermos que somos pecadores, não há salvação para nós. Romanos 6, 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Terceiro, ele reconhece que Jesus é inocente. O verso 41 ainda diz: mas este nem um mal fez. No Império Romano, a pena de morte mais horrível era a crucificação. E a crucificação era destinada aos piores criminosos. E este homem, ele está dizendo: eu estou crucificado porque eu mereço. Eu mereço estar aqui, eu errei, eu pequei, mas este que está na cruz do centro não fez mal algum. Meu irmão, a não ser que você reconheça que Jesus foi para aquela cruz, não pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, mas pelos nossos pecados, não há esperança de salvação para a sua vida. A não ser que você reconheça que Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados, não há esperança de salvação. Quarto, ele reconhece que Jesus é o Rei da Glória. O verso 42 diz o seguinte: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que ao lado dele não está uma pessoa qualquer. Ele reconhece que ao lado dele está alguém que vai voltar em glória. Quinto, ele reconhece que Jesus podia salvá-lo. Na última hora da vida, ele reconhece que Jesus pode salvá-lo, que Jesus pode libertá-lo da condenação eterna. Esse homem, o ladrão da direita, ele não está pedindo para não morrer naquela cruz. Ele sabia que ele iria morrer ali, mas ele está pedindo algo que vai além dessa vida. Ele estava pedindo algo que vai além da sepultura. Ele está pedindo algo para Jesus. Ele está falando: lembra-te de mim quando você estiver no teu reino, quando vier o teu reino. Ele está pedindo o que para Jesus? Ele está pedindo salvação para ele. Meu irmão, você pode ter tudo na vida. Você pode ter dinheiro. Você pode ter saúde. Você pode ter família, você pode ter o melhor emprego, você pode ter conquistas, você pode ter sucesso, você pode ter todas as glórias que esse mundo oferece. Se você não tem salvação, que há somente em Cristo Jesus, a sua vida não encontrou o verdadeiro sentido e propósito da sua existência. Sexto, ele volta-se para Jesus arrependido. Há muitas pessoas que
que se reconhecem, que sabem que são pecadoras, mas não entenderam que só Jesus pode salvá-las. Você precisa voltar para Jesus. Não basta saber que é pecador. Não basta saber que Jesus salva. Você precisa voltar para Ele. Você precisa voltar para Ele. Nós precisamos entender, meu irmão, 3 coisas. A primeira, a salvação não é pelas obras, é pela graça. Porque se a salvação fosse pelas obras, esse ladrão jamais poderia entrar no reino, porque ele era um ladrão. E isso muita gente não entende. O problema é que nós vivemos numa sociedade da meritocracia. Eu mereço, por isso eu tenho que ter. Eu fiz algo para alcançar isso, então eu tenho que ter. Isso não é graça. Uma pessoa que levou uma vida inteira no erro, se na hora final ela se arrepender verdadeiramente e entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador, essa pessoa é salva. Agora, aquele que viveu como um bom cidadão, um bom religioso, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom trabalhador, um bom empresário, um bom patrão, um bom empregado, um bom cidadão, mas ele não se arrependeu, ele não entregou sua vida a Cristo, ele não tem salvação, porque salvação não é por obras, é pela graça. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu jejuo 3 vezes ao dia, dou o dízimo. Cumpro toda a lei, mas o seu coração não é de Cristo. Não é por aquilo que você faz, irmão. É pela sua entrega. É pela sua entrega. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Pensa nos piores homens que já pisaram nessa terra. Pensa nos piores. Eu vou te dar um exemplo. Adolf Hitler. Se depois de tudo o que ele fez, ele reconhecesse Cristo como único Senhor e Salvador, verdadeiramente, ele teria salvação. Ele teria que pagar nesta terra por todos os seus erros, pela consequência de tudo o que ele fez. Ele teria que pagar. Mas em Cristo ele encontraria a salvação. É difícil de entender isso, né? É difícil de aceitar isso. Mas Jesus não morreu por um ou por outro. Ele morreu por todos. Deus amou o mundo. Você está incluso no mundo que Deus amou. Mas os assaltantes, os assassinos, os estupradores também estão. Os homossexuais
também estão. Deus amou o mundo. O amor de Deus é por todos. 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 Mas o texto de João 3,16 continua. Para que todo aquele que nele crer. Então, meu querido, se o assassino, se o estuprador, se o ladrão, se o pedófilo, se o homossexual não crer, ele não tem a vida eterna. Assim como se você, que não é nada disso que eu falei, não crer, você não tem a vida eterna. Está entendendo, querido? O amor de Deus é por todos, mas a salvação é para quem crê. A salvação é para quem entrega a sua vida a Jesus. A salvação é para quem reconhece Ele como o único Senhor da sua vida e o único Salvador. A salvação é para aquele que crê no sacrifício da cruz do Calvário. Aquele que crê que o sangue que foi derramado nos lava, nos purifica de todo o pecado. É aquele que crê que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É para esses que é a salvação. Não é por mérito. A salvação não é aquilo. A salvação, meu querido, não é por aquilo que você faz para Deus. A salvação é por aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. A salvação exige perseverança. Mateus 24:13, a Bíblia diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverança. Permanecer. Continuar firme. Em João 15, 4 e 5, a Bíblia diz, João 15, 4 e 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podes fazer. Permanecer, meu irmão. A caminhada cristã, a fé cristã, meu querido, não é simplesmente um levantar de mão, não é simplesmente fazer uma oração, aonde você fala que aceita Jesus. Meu querido, você acha que Jesus está precisando que você aceite Ele? Você não tem que aceitar, olha, eu te aceito. Não, meu querido, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Ele não precisa de aceitação. E terceiro, a salvação nos faz ter plena intimidade com Deus. O verso 43 de Lucas 23. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas têm uma visão a respeito do paraíso. Tem gente que acha que quando for para a glória, para a eternidade, vai estar sentado numa nuvem, tocando harpa. Tem gente que acha que a eternidade é um lugar todo branco, onde nada acontece. Vai ser monótono esse negócio. Tudo branco, 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 branco. Que tanto de gente parado, fazendo nada. Tem gente que já está vivendo até essa eternidade aqui, né? Que não faz nada. Misericórdia.
Você sabe o que faz o paraíso ser paraíso? A presença de Jesus. O que faz o paraíso ser paraíso? É a comunhão que você vai ter com Ele. A vida eterna, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, não vai ser monótona. A vida eterna não vai ser você sentadinho tocando uma harpa. Não. A vida eterna vai ser você estar com o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, para todo sempre. Amá-lo, conhecê-lo, vivê-lo, estar com Ele. Essa é a vida eterna. Mas hoje você está diante da cruz do centro. Ao lado da cruz do centro, nós temos dois destinos: rejeição e arrependimento, perdição e salvação. Qual é a sua escolha nessa noite? Fica de pé no seu lugar. Fecha seus olhos. Enquanto o pessoal do louvor sobe aqui, eu quero fazer um pedido para você. Todos com os olhos fechados. Eu quero fazer um pedido para você. Se você entendeu a palavra que foi liberada hoje, se você entendeu, e você tem se reconhecido, estando mais como o ladrão da esquerda, aquele que de alguma forma, em algum momento, tem rejeitado a Cristo. Eu quero te pedir um favor, querido, só um favor. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós precisamos orar por você. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você precisa dar um passo em direção ao Senhor nessa noite. Eu te peço que sem constrangimento algum, você só saia do seu lugar. E você que entendeu que você não tem realmente se entregue a Jesus. Você realmente não tem entregue o seu coração para Ele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós precisamos orar por você hoje. Precisamos orar por você. Só sai do seu lugar e vem, irmão. Só vem. Nós vamos orar por você. Quero pedir os pastores ajuda aqui. De cruz se erigir.